meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será um vídeo muito legal, gente. Porque o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como ficar mais íntima de Deus, como ficar mais próxima de Deus. Não tô gravando esse vídeo porque eu tô naquele momento de estar muito íntimo, muito próxima, mas somente compartilhando algumas coisas que durante esse ano de 2023, né, é um momento que a gente chega à parte do fim do ano, a gente começa a ficar mais nessa reflexão e com isso eu comecei a pensar o quanto eu mudei algumas atitudes minhas, o quanto eu me aproximei mais de Deus. Não quer dizer que eu já cheguei a estar no nível máximo de intimidade, porque eu nunca vou chegar nesse nível, sempre vou ter que buscar mais, sempre vou ter que adorar mais, sempre vou ter que ler mais e aprender mais dele. Então hoje eu venho trazer algumas dicas para você que quer começar o 2024 tendo essa intimidade, buscando mais estar próximo de Deus. E vamos lá pro vídeo. Então, meus amores, assim, para mim, a primeira atitude que você tem que ter para ficar mais próximo e mais íntima de Deus, claro que é como, vou dar um exemplo para vocês, se você conhecer alguém, você ouviu o nome dela, e você vai precisar conversar com ela para você criar uma intimidade com ela. Então, assim também é com Deus. Para você começar a criar uma intimidade com Ele, você vai ter que começar a buscar Ele em oração. É impossível ser íntimo de Deus se você não orar. Então, a oração é muito importante nessa busca pela intimidade. Por quê? Porque quanto mais você for conversar com Deus, você começar a falar com Ele, mais próximo dele você vai querer se tornar. E com o tempo você vai deixar de ter aquelas orações, vamos dizer assim, aquelas orações que são ensaiadas, que é agradecendo pelo dia, agradecendo por aquilo, ou pedindo algo. Vai ser um tempo que você vai começar a ter Ele como seu melhor amigo e você vai contar as coisas do seu dia a dia. E às vezes primeiro logo você vai começar com poucos minutos de oração, mas depois de um tempo você vai ver o quanto está se alongando a sua oração, porque você tem mais a falar. Com Deus, claro que é assim, quanto mais você falar com Ele, mais você vai ter para contar sobre o seu dia, sobre o que aconteceu naquele dia com você, mágoas que fizeram para você, coisas, até um amigo ele vai se tornar para você, desabafar os seus momentos que muitas das vezes ninguém vai estar para te ouvir, mas ele está lá para te ouvir, para te amparar. E quanto mais você orar, mais você vai se sentir próximo a Ele. E quanto mais você orar, mais você vai querer buscar a Ele. A segunda forma para mim, assim, ter essa intimidade, buscar mais Ele, me tornar mais próximo dele, foi ler a palavra dele, gente. Ler a Bíblia esse ano para mim, assim, ler e anotando, buscando. Essa aqui não é a minha Bíblia, essa aqui é a Bíblia do meu marido. A minha Bíblia tá no trabalho, né, que eu sempre levo comigo para lá, para mim estar lendo e buscando. Então, sempre lendo a palavra de Deus. Para mim foi ler a Bíblia esse ano, assim, para mim trouxe olhar lendo com paciência, olhando cada vírgula e vendo a diferença que faz, tentando imaginar como seria aquele momento estava acontecendo, lendo na minha cabeça, no caso, seria como as vozes dos personagens, sabe? Imaginando tudo aquilo te torna mais próximo, porque você vai conhecendo a história. Porque desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem mostrado coisas que estão acontecendo no mundo, coisas que ainda vão acontecer. E quanto mais você lê, mais você consegue encontrar aquelas repreensões que você precisa. Claro que tem dias que você vai ler a Bíblia e vai ter palavras pesadas para você. Mas esses dias que tem palavra pesada é porque nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. Quanto mais você lê, mais transformado você vai tentar se tornar. Cada vez mais você vai olhando, eu preciso me adequar a isso aqui está errado, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar. Então você vai começar a ver a mudança em você. A segunda coisa, quanto mais você vai lendo, você vai encontrando histórias de pessoas que foram, para mim, assim, histórias de José, história de Jó, para mim, são uma das histórias que eu mais amo ler na Bíblia. Você vai identificar aquela que você mais ama e você vai ver que mesmo pessoas que passaram por lutas, todo mundo passou por lutas, mas eles tiveram vitória porque não desistiram, não desacreditaram de suas promessas. E assim é com nós, muitas das vezes nós passamos por lutas, mas acabamos desacreditando da promessa de Deus e abrimos mão daquilo que o Senhor tem para nós. Então, lendo a Bíblia, você vai encontrar
força para continuar. Para mim, ler a Bíblia é muito importante. Conhecer mais do Deus que eu sirvo é muito importante para cada evangélico. Gente, cada cristão precisa ler a Bíblia para entender mais sobre o Deus que serve. A terceira coisa, ler livros evangélicos que te ajudem a buscar mais de Deus. Gente, eu li esse aqui, O Deus que Destrói Sonhos. É muito interessante. Eu recomendo muito vocês a comprarem esse livro. Eu compro na Amazon Prime. É muito interessante você comprar porque ele abre os seus olhos para você ter uma visão diferente. Porque muitas das vezes nós temos que entender que quando nós oramos a Deus, o Pai Nosso, que seja feita a vontade dele, não a nossa, nós estamos entregando tudo na mão dele. Muitas das vezes aquilo que nós queremos não vai acontecer da forma como nós queremos, porque é a nossa vontade, mas vai acontecer da forma da vontade do Senhor, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, e sempre a forma dele vai ser a melhor para a nossa vida. Nós temos que estar disposto a abrir mão da nossa vontade para viver o propósito de Deus. E esse livro aqui, assim, ele é muito, 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 muito bom. Todos os evangélicos, eu recomendo muito ler esse livro, gente, porque ele, para mim, ele é sensacional. Claro que tem outros livros também que são muito bons, mas para mim, assim, esse aqui, por enquanto, é o meu queridinho, né? No momento. Mas vamos lendo os livros aí, vou mostrando mais alguns para vocês. Mas esse aqui, para mim, foi um dos meus queridinhos no momento. E abriu muito os meus olhos, me mostrou uma forma diferente de ver. E é isso, gente. Esses aqui foram minhas formas. A outra forma também é você acordar pela manhã sempre e fazer aquele devocional, sabe? Escrever aquilo que Deus falou para você. Às vezes Deus fala conosco através de uma palavra. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Devocional aqui, olha. É escrevendo. Talvez não vai dar para vocês verem. Fala comigo. Nesse dia aqui, desse devocional, foi no dia 27/10/2023. E eu escrevi nesse aqui devocional de hoje. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. E aqui eu coloquei aplicação para a vida pessoal, que é essa parte bem aqui, né? E aí eu coloquei, o que eu aprendi com isso? O Senhor nos convida para clamar a Ele. E Ele irá nos responder, irá mostrar as coisas para nós, coisas grandes e maravilhosas que não conhecemos. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. Basta nós buscar a Ele, clamar a Ele e entregarmos a Ele as nossas preocupações, lutas. E aqui eu faço uma oração, bem aqui embaixo eu faço uma oração. Senhor, eu escrevi aqui algumas coisas que eu clamava a Ele, eu não vou responder, eu vou colocar para vocês. E também fazer cartas para Deus também, colocando aquelas orações, sabe? Aqui, eu vou colocar para vocês aqui algumas orações, tipo a oração aqui que eu vou colocando. E aqui eu vou escrevendo para Deus tudo aquilo que eu quero. Eu coloco, por exemplo, essa oração que eu quero sentir mais o avivamento de Deus. E lá na frente eu releio essa oração para mim ir sentindo. E com isso você vai sentindo muito mais gratidão a Deus, porque com o tempo você vai vendo que orações foram respondidas a você. Você está vivendo, às vezes, na sua vida, o resultado de uma oração que você fez lá atrás. E devido ao tempo, você não está nem prestando atenção. Mas quando você escreve, você consegue prestar atenção no que você está vivendo. Estou vivendo hoje o resultado de uma oração que eu fiz há um tempo atrás. Eu consigo ver isso porque eu escrevi aquilo e tá hoje, assim, eu estou vivendo isso, sabe? Para mim é maravilhoso. Então, buscar a Deus cada vez mais. Claro que eu não cheguei ao ápice desse momento, mas cada vez mais eu quero ter intimidade com Ele, buscar a Ele. A quinta, não menos importante, é você se dispor a trabalhar na obra dele. Claro que não é fácil, vem muitas afrontas do inimigo contra a nossa vida para querer nos parar, para querer nos ver desanimado e largar de trabalhar para Deus, mas quando nós se apegamos, o que nós estamos fazendo é para ajudar a última colheita do Senhor, nós começamos a levantarmos e ter força para lutar, sabe? Esse ano foi um ano assim que eu me dediquei mais à palavra, eu me dediquei a ler e a escrever mais para Deus e também a trabalhar na obra. É fácil? Não é fácil. Muitas das vezes bate o desânimo, a vontade de desistir, mas quando nós nos apegamos ao Senhor e entendemos que o que nós estamos fazendo é para Ele, aí nós fortalece e dá vontade de ir para frente. Então, essas 5 coisas é orar,
ler a Bíblia, ler livros, escrever a devocional e cartas para Deus, para você conseguir ver o que você está vivendo e trabalhar na obra. São coisas assim que me ajudaram muito a ter mais intimidade com o Senhor. Então é isso, amores. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Claro, o meu canal não é exclusivo para esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais falando sobre Deus. Mas quando o Senhor toca no meu coração, eu venho e trago para vocês, porque eu senti do Senhor de trazer isso para vocês, trazer como se aproximar de Deus, como ter mais intimidade, buscar a Ele. Falar de Deus para mim é maravilhoso, porque ele é meu papaizinho e tudo que eu tenho, tudo que eu sou até hoje, eu dependo e tudo foi por causa dele, por ele, para ele vai ser sempre. Então, para mim é maravilhoso poder falar dele e ensinar a vocês como buscar e ter mais intimidade, sabe, com Deus. Para mim é maravilhoso, gente, eu me emociono demais falando do Senhor. Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você é novo por aqui. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo!